Graça e paz, minhas irmãs e meus irmãos. Para esse momento de culto, eu gostaria de trazer uma palavra de ação de graças pelos 135 anos da nossa igreja nesta cidade de Porto Alegre, Catedral Metodista. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto de ação de graças também, que se encontra lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Amém? Então eu creio que essa palavra serve para cada um de nós, como povo metodista, povo que recebeu a palavra do Senhor e que tem dado continuidade a essa obra. Que o Senhor continue usando as nossas vidas e que o Evangelho de Cristo continue sendo propagado, pregado nos 4 cantos dessa cidade, desse estado e onde mais o Senhor quiser nos usar. Amém? Então eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse fazer uma oração também de adoração. É mais um momento que o Senhor nos dá ao longo de todo o nosso tempo nessa terra. Esse é mais um momento que o Senhor nos dá para adorarmos o seu nome. E eu gostaria de convidar a cada um para que a gente pudesse estar orando ao Senhor nessa hora. Amém? Vamos orar então. Pai Santo, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua presença, de poder te servirmos, Senhor, e queremos te dar honras e glórias, dizer que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Receba esse culto ao Senhor que ofertamos como oferta agradável a Ti. Paizinho querido, queremos ouvir a Tua palavra, queremos louvar o Teu santo e bendito nome, queremos, Senhor amado, sermos edificados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e esse culto, que é para o louvor e a glória do Teu nome. É o que nós oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos o cântico, damos graças. Façamos nossa oração de confissão.
Deus onipotente, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Juiz de toda a humanidade, nós confessamos os pecados que temos cometido contra Ti, nosso próximo, nos pensamentos, palavras e obras, pelo mal que temos feito e pelo bem que deixamos de praticar. Nós, ó Deus, nos arrependemos e de todo o coração lamentamos a nossa culpa. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e por amor do Teu bendito Filho, perdoa o nosso passado, permitindo que Te sirvamos como nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Na certeza do perdão recebido, lemos a palavra de esperança que nos diz: antes sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridas irmãs, queridos irmãos, recebemos o perdão dos nossos pecados e é momento de louvarmos a Deus. Iniciamos com as escrituras que nos dizem no Salmo 100, versículos 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Continuamos as comemorações do aniversário de nossa igreja no Rio Grande do Sul de várias formas. 135 dias de oração em gratidão a Deus pelo metodismo em terras gaúchas é uma delas. Acompanhe esses momentos nas redes sociais e, se quiser participar, contate a reverenda Loane. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, no desejo de muita saúde. Nossos dízimos e ofertas podem ser entregues por depósito bancário. Não se esqueça de que os compromissos da igreja continuam e é nossa obrigação contribuir para o seu sustento. Para maiores informações, a partir desta semana, segundas e quartas-feiras à tarde, das 14 às 16 horas, temos plantão pastoral e de secretaria na Catedral. Os cânticos de louvor serão conduzidos por Jean Montenegro e a participação das crianças será realizada pelo Júnior. Recitaremos o Credo da Igreja Metodista da Coreia, conduzido por Simone Torres. E após a mensagem, participaremos da Mesa do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por boa obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como um fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã. Eu quero falar uma palavra que está lá em Salmos 23, do versículo 2, versículo 1 ao 2. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Então não existe outros pastores que podem substituir o pastor dos pastores, que é Deus, né? Que a gente possa ser assim, né? Adorar bastante ao nosso Deus e que a gente adore Ele, para Ele levar a gente a águas tranquilas, descansar em pastos verdejantes. Então, vamos orar, amada igreja. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento que a gente teve de palavra agora, Senhor. Muito obrigado por essa igreja abençoada. Abençoa as crianças, abençoa todas as pessoas, Senhor. E abençoa a pastora Salete e abençoa a pastora Loane. Senhor, abençoa a vida dela, as vidas dos pastores. E abençoa todas o pessoal, todas as pessoas que estão com Covid-19. Cura elas, Senhor, porque você é o médico dos médicos. E só você pode curar. Em nome de Jesus, amém. Tchau, amada igreja. Credo da Igreja Metodista da Coreia. Cremos em um Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, Pai de todos os homens, fonte de toda bondade e beleza, de toda verdade e amor. Cremos em Jesus Cristo, Deus manifesto na carne, nosso guia, exemplo e redentor e salvador do mundo. Cremos no Espírito Santo, Deus presente conosco, providenciando direção, conforto e força para as nossas vidas. Cremos no perdão dos pecados, na vida de amor e oração e na graça suficiente para todas as nossas necessidades. Cremos na palavra de Deus, contida no Antigo e Novo Testamentos, com a regra suficiente de fé e prática. Cremos na Igreja como congregação de todos os que se unem ao Senhor Redivivo, para adoração e serviço. Cremos no reino de Deus como governo divino na sociedade humana e na fraternidade dos homens sob a paternidade de Deus. Cremos no triunfo final da justiça e na vida eterna. Amém. Bom dia, irmãs e irmãos. Nesta manhã, vamos refletir sobre alguns versículos do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Filipos era uma cidade importante na época de Jesus e de Paulo.
e foi a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho. Paulo, acompanhado de Silas, foi a Filipos obedecendo a uma visão divina, onde apareceu durante a noite um homem daquela região pedindo para que eles fossem até lá e os ajudassem. Paulo e Silas foram e lá ficaram alguns dias, e nesse curto espaço de tempo aconteceram duas situações importantes para a expansão do Evangelho, que são relatadas nos Atos dos Apóstolos, por Lucas. Vamos lembrá-las. A primeira delas é a conversão de Lídia, às margens de um rio, onde com um grupo de mulheres ela se reunia para trabalhar, tingindo tecidos que depois eram vendidos. Ali, Lídia acolheu o Evangelho. A segunda situação acontece exatamente enquanto Paulo e Silas estão presos, porque Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma mulher e isto desgostou aqueles que lucravam com as adivinhações dela. Então prenderam Paulo e Silas. E durante a noite na prisão, eles oravam e cantavam louvando a Deus, quando aconteceu um terremoto que fez com que as portas da prisão se abrissem. E o carcereiro se desesperou e, por medo de sofrer a pena que era estabelecida pela possível fuga dos presos, ele decidiu se suicidar. E nesse momento Paulo diz a ele: "Te acalma, estamos todos aqui, ninguém fugiu." O testemunho de Paulo e Silas cantando, orando na prisão, o fato de ninguém ter fugido, mesmo com as portas abertas, levou o carcereiro a se converter. Duas conversões, duas vidas transformadas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Paulo e Silas. Duas vidas transformadas que levaram outras pessoas também à conversão. As mulheres que trabalhavam com Lídia também receberam o Evangelho e foram convertidas. A família, e o texto diz, e a todos de sua casa, a família do carcereiro também ouviu e aceitou o Evangelho. E novamente, quando estava preso em outra ocasião, Paulo escreve a carta para a igreja em Filipos. Ele os elogia pela sua fé e pelo seu compromisso com a missão. Então agora vamos ouvir na Bíblia, na linguagem de hoje, os versículos 27 a 30 do primeiro capítulo. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora, vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem,
A luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. O que Paulo quer lembrar a eles, e também a nós hoje, é sobre o que é muito importante para a missão. Vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Que o modo de viver nesse mundo, o exemplo, os ensinamentos, a morte, a ressurreição de Jesus, sejam consolo, segurança e esperança, mas também motivação e inspiração para o nosso modo de ser e de estar nesse mundo. E Paulo diz como fazer isso, sempre juntos e juntas, firmes, unidos e unidas, com um só desejo, o semear o Evangelho, o expandir o reino de Deus. Além da missão de viver de acordo com o Evangelho e da estratégia de fazer isso sempre juntos e juntas, Paulo também diz: vocês vão sofrer por causa disso. O que Paulo está lembrando é que ser cristã e cristão é estar na contramão do mundo hoje. Assim como foi com Jesus quando pregou as boas novas. Jesus andou na contramão. Ser cristã e cristão é abrir mão de várias coisas, é ter que falar a verdade e denunciar o que está errado. O que vemos que está errado, que não está de acordo com a vontade de Deus, expressa na palavra de Deus, que conhecemos e que é o alicerce da nossa vida como discípulas e discípulos de Jesus, o que não demonstra, o que não permite que o amor e a justiça alcancem a todas as pessoas, nos faz sofrer. Por isso Paulo diz: vocês vão sofrer. Este sofrimento, por causa de Jesus, não é um momento onde Deus se afasta. Ele não nos abandona, nem nos testa. Este é um momento onde Ele nos coloca as marcas de uma verdadeira discípula e de um verdadeiro discípulo do Senhor. A verdadeira cura, amor e o perdão de Deus deve realizar uma transformação. Nas palavras de Paulo, viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Uma transformação nas nossas vidas e através da nossa ação, do nosso testemunho, transformação na sociedade e no mundo. O texto de hoje nos convida a escolhermos a melhor parte, estarmos juntas e juntos, permanecer na missão, ficar firme, estar em pé. Como pessoas dignas do Evangelho, devemos lutar. Como diz um cântico, há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É preciso unir o cordão, é preciso estarmos unidas e unidos em fé, em esperança e em amor. Só há um caminho, o caminho da vida em comunhão, em cooperação, em parceria e em solidariedade, alicerçados e alicerçadas no Senhor da Igreja, Jesus Cristo. Neste caminho encontraremos dignidade de vida, verdade, paz e estaremos testemunhando que vivemos de acordo com o Evangelho de Cristo. Como cidadãs e cidadãos do Reino de Deus, lutemos o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras
pelo amor, na força do Espírito Santo e com os nossos olhos sempre postos em Cristo. Que assim seja e que o Senhor nos abençoe para que nós continuemos trabalhando lado a lado, unidos e unidas, edificando a Igreja do Senhor. Amém. Cantemos todos juntos o hino Tu és fiel, Senhor. Irmãos e irmãs, vamos celebrar a ceia do Senhor como temos feito nestes meses, nas nossas casas, com as nossas famílias. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial,
entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade e instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos e agradecidas, consagremo-nos a Deus em resposta ao seu amor. Elevai os vossos corações, ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno e justo e de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares te rendamos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Ação de consagração. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instituição de teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Façamos juntos e juntas a oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. E disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice, deu graças e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que o beberdes, fazei em memória de mim. É o Senhor ressurreto, presente no nosso meio, que nos convida, para que nesse momento partilhemos do pão que representa o seu corpo e bebamos do suco que representa o sangue que o Senhor derramou por nós na cruz.
que a palavra do Senhor continue ecoando nos nossos corações ao longo desse dia e de toda a semana que se inicia. Vamos orar, queridas e queridos. Pai Santo, nós queremos te agradecer por mais um tempo precioso na tua presença, de louvor, de adoração, de edificação da tua palavra nas nossas vidas, Pai. Que a tua graça, o teu amor permaneça conosco ao longo dessa semana, que nós possamos a cada dia buscar mais e mais a tua presença, possamos buscar nos fortalecer no Senhor, na tua palavra, na oração e na comunhão uns com os outros, mesmo através da internet, Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa as pessoas que estão trabalhando, Senhor, dentro de casa e fora de casa também. Prepara as nossas vidas ao longo dessa semana para aquilo que nós devemos fazer. Ô Senhor, continua orientando as nossas vidas. Obrigada, Pai Santo, por tantas coisas que a gente já viveu contigo e por tantas que ainda a gente vai viver contigo e uns e umas com as outras e com os outros. Queremos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do Deus Trino. A bênção do Deus Pai amoroso, a bênção do Deus Filho Jesus Cristo e a bênção do Espírito Santo, que nos une em um só corpo, esteja sobre as nossas vidas, as nossas famílias, agora e para todos sempre. Amém.